Chamada, aleluia, Jesus. Queria agradecer também ao irmão que nos deu esse convite, né? Nosso pastor, nosso irmão evangelista, é o segundo dirigente lá da sede, mandou um abraço para os irmãos, né? Eu trago esse abraço a toda a igreja, eu estendo, né? E quero agradecer a oportunidade pelo irmão, por estar confiando, né? E eu gostaria de compartilhar algo de Deus com os irmãos nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem lá no profeta menor Jonas. Aleluia, Jesus. Para mim é um motivo de alegria, irmãos, estar falando da palavra do Senhor. Eu gosto de falar da palavra do Senhor. Se quiserem um dia me chamar para sentar e conversar, assunto, se for Deus, eu estou envolvido. Aleluia, Jesus. É um prazer para mim. Aleluia, Jesus. Jonas, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Uma passagem muito conhecida, muito pregada, mas eu sei que Deus vai falar conosco nessa noite, né? Porque eu sempre me envolvo, porque Ele fala primeiro comigo, né? E aí eu compartilho com os irmãos, aleluia. Eu não sou um pregador, mas eu estou para compartilhar a palavra do Senhor, aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome, Jesus. Amém, irmãos? Com isso, a minha versão vai estar um pouco diferente. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda em minha terra, por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio iraste, e grande é a benignidade e arrepende-se do mal. Até aqui, irmãos. O irmão pode assentar dando glórias ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome, Jesus. Como a minha esposa já tinha comentado com os irmãos, né? Nós somos ali da sede da Laranjeira, da casa de oração, né? E para mim eu fico muito feliz quando eu tenho esse convite, sabe? Eu confesso para os irmãos que eu estou tremendo aqui. Até a moça comentou ali, né? Que dá um nervoso, que dá um temor. Eu trabalho com jovens. E é bem desse jeito mesmo, eles são muito tímidos. E aí eu sempre falo para os irmãos, né, quando eu estou nas minhas reuniões com os obreiros, com os dirigentes, né, que o que mais está tirando o jovem da igreja é esse relato que ela falou. Que o jovem vem para a igreja e aí ele quer adorar, ele quer buscar do jeito dele. Só que ele ainda é um pouco tímido, ele é meio acanhado, sabe? Eu trabalho com jovens eu até tentei fugir, mas não tem jeito. Eu vou para uma igreja é jovens, eu vou na outra é jovens. Né? Eu acho que é um chamado que Deus tem na minha vida, né? E eu tenho que obedecer. E é assim, irmãos. E qualquer coisinha que você fala para um jovem, por menos que seja, não são todos, tá? Alguns, tem uns que são mais doidinhos, outros são menos, né? E você pode, sem querer, uma palavra que às vezes era até para superação para eles podem entender de uma forma diferente e se afastar dos caminhos do Senhor. Ah, não vou mais lá, também não vou mais cantar, não quero mais saber de nada. É assim que funciona. Então a gente tem que cuidar mesmo, porque é um relato bem, sabe, complicado, irmãos. Vou entrar na mensagem, né? Uma palavra muito conhecida, né? Fala de Jonas, filho de Amitai, profeta, né? Alguns chamam de medroso, né? Eu não vi na Bíblia aqui, pelo menos no livro de Jonas, dizendo que ele era medroso. Eu até acredito que ele era linha de frente. Se você ler lá no livro de 2 Reis, você vai ver ali que ele ajudou na restauração da construção do muro de Jerusalém. E ele saiu para a guerra. Então, o medroso ele não era. Ele até poderia ser o fujão, né, como é conhecido também. E é uma passagem interessante, irmãos, que o que acontece com o homem quando se esconde da presença de Deus? Quando quer fugir da presença do Senhor, ou quando não quer fazer algo que Deus tem para a obra dele, irmãos. Porque tem pessoas que são escolhidas, irmãos. Não adianta fugir. Tem uns ali que Deus ainda dá um escape, mas tem outros que é escolhido e se fugir é pior. Se fugir é pior, irmão. Infelizmente é a pura verdade. Na quinta-feira eu estive ministrando na nossa igreja, né? E eu comentei algo interessante com os irmãos. Que às vezes as pessoas acham que nosso Deus é um Deus zangado, Deus bravo, né? Mas ele também é um Deus humorado. Se você olhar o nome do filho de Abraão, é porque riu. Ele riu, né? E o nome do filho ficou riu. Já pensou você toda a vida chamar o teu filho de porque riu? Então ele é um Deus que a gente não tem como se esconder, nem zombar, nem brincar. Aleluia. E esse profeta foi chamado para pregar para uma cidade de Nínive.
Essa cidade é muito temente, porque eles eram pessoas maus, era um povo ruim, um povo maldoso, e realmente a palavra diz que eles matavam mesmo os profetas de Deus, eles não queriam saber de conserto. E esse profeta foi chamado para pregar nesse lugar. Aleluia. Mas não assim no momento que ele recebeu, por se tratar de ser um povo inimigo, que às vezes Deus ele não quer sua salvação para os seus amigos, ele quer para os seus inimigos também. Aleluia. Aí o irmão deve estar pensando, aqui que tem a ver com culto de família, a gente já chega lá, irmãos. Aleluia. E aí ele quer salvação para os seus amigos também. E Deus convida ele para ir naquele local, mas ele prefere pegar o caminho mais longo, fugir da presença do Senhor. Não tem como se esconder, irmãos. Da presença do Senhor, não dá para se esconder. Compra uma passagem, entra no navio para Tarsis. Hoje é conhecido como Espanha. Eu fui no mapa, irmão, verificar a distância de Jope até Tarsis, que hoje é conhecido como Espanha, são 3.000 quilômetros. A cidade de Jope até Nínive era 800. Olha só a distância que ele queria fugir do Senhor. Aleluia. E entrando nesse navio parte, e a palavra diz o Senhor que veio uma tempestade muito forte. E começa essa tempestade não está acontecendo no navio, essa embarcação. Aleluia. E o que me chama a atenção, irmão, né, nessa parte, é que Jonas simplesmente compra a sua passagem. A gente tem que tomar cuidado para que nós anda deixando entrar no nosso lar. Aleluia. Eu queria que vocês entendessem, nós entendemos, que Jonas era um escolhido de Deus, um profeta, mas não estava na obediência. E às vezes nós se enganamos, irmãos, e deixamos profeta, não estou falando que ele era um homem mau, eu estou falando que ele era um servo de Deus que estava desobedecendo. E às vezes nós permitimos que pessoas que não estão na obediência do Senhor entrem no nosso lar, às vezes vem a dar palpite, vem a falar algo da família, para a gente querer instruir a nossa família. E nós temos que verificar se realmente se vem da parte do Senhor. É muito importante, irmãos, porque eu falo isso porque eu e minha esposa, nós temos 8 anos de conversão, que nós somos convertidos, né? Aceitamos a Cristo, né? E nós mudamos de vida, né? Nós vamos modificando, deixando, sabe, as nossas prazeres, as nossas vontades de lado, porque é uma renúncia, né? A gente todo dia está renunciando algo. Aleluia, Jesus. E tem que ser assim, irmãos. Porque quando você aceita Jesus Cristo, o teu livre-arbítrio não existe mais. Você é servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Ele sempre vai ter o melhor para ti. Aleluia. E às vezes entravam pessoas na nossa família para dar palpite, aí nós olhando, pô, esse é diácono, é presbítero, e às vezes nem sempre os palpites eram bons. Não eram coisas porque a gente não tinha o costume de orar, infelizmente. Nós não tínhamos o costume de orar. E isso o que acontece? Pode até acarretar em quem? Briga, discussão dentro do nosso lar. Por quê? Porque a gente está deixando pessoas que realmente são de Deus. Ele era um profeta. Entrou no barco. Assim, no momento que ele entrou no barco, que o barco zapou, a tormenta vem. E a tormenta vem por parte de quem? De Deus, irmãos. Porque o profeta estava na desobediência. Aleluia, Jesus. Estou até tremendo. Aleluia. E eu tive doente, né? Na quinta-feira eu venho melhorando, né? Mas eu venho buscando da parte do Senhor, né? E esse profeta entrou no barco. A tormenta veio com ele. E tormenta de Deus, irmão, não vai passar, não adianta, irmãos. Só se obedecer. Só se obedecer, irmãos. Se não tiver na obediência, a tormenta não passa, irmão. Infelizmente é assim que funciona. E o pior de tudo, irmão, que quando a gente está na desobediência, no caso Jonas, agora eu vou levar até para o lado de nós, que somos pregadores da palavra, profeta, né, que nós temos, existe o dom de profecia, né, o dom de profecia. Quando nós estamos na desobediência, nós cristãos, irmão, nós temos que ver o que está acontecendo dentro do nosso lar. Às vezes pode ser culpa nossa, irmãos. Nós temos que olhar para dentro e meditar nisso. Jonas entrou, trouxe a tormenta para dentro do barco. Pessoas que não tinham nada a ver na história sofreram junto com ele. A palavra vai dizer, irmão, que a tormenta era tão forte que o barco parecia que ia se partir ao meio. O desespero tomou conta daquelas pessoas, da tripulação que estava junto, o capitão, os marinheiros, começaram a jogar suas coisas fora, irmão. Olha só o prejuízo.
tiveram que dispensar as coisas, material, mercadoria, o que estava dentro do navio, eles começaram a jogar fora, irmãos. Por causa de que? De obediência. E desse jeito a nossa família, irmãos. Se nós não estivermos na direção do Senhor, no centro da vontade de Deus, aleluia, essa mesma tormenta pode entrar no nosso lar. Às vezes nós não paramos, não dobramos nossos joelhos. Senhor, essa tormenta, esse vento, essa tempestade é da tua parte ou é da parte do inimigo? Nós temos que orar. A palavra fala que quando Jesus mandou os discípulos estar dentro do barco, e veio uma tormenta. Aquela tormenta não veio da parte de Deus. Deus mandou acalmar, acalmou-se na hora. Mas aquela tormenta, quando vem de Deus, irmão, você pode orar, pode jejuar, pode se consagrar, pode fazer tudo o que for, irmãos. A tormenta não passa, enquanto você não estiver no centro da vontade do Senhor. E às vezes a nossa família sofre. Nossa família acaba padecendo junto conosco, por causa de uma desobediência. Já aconteceu comigo, irmãos. Eu estou falando para os irmãos porque eu já vivi isso. E aí um dia, um irmão com muita sabedoria falou para mim: irmão, você já parou para orar e pedir para Deus para ver o que você está fazendo de errado? Porque às vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas não estamos. E às vezes quem está em volta sofre. E o desespero foi tão grande que até aqueles marinheiros, capitão, que estavam dentro daquele barco, eles perceberam que aquilo não era normal. Aquilo era algo sobrenatural. Começaram a clamar pelos seus deuses. Cada um foi lá e clamou pelos seus deuses. E onde é que Jonas estava? Quando nós estamos fora da obediência do Senhor, nós entramos num sono tão profundo, irmãos, que a gente não consegue enxergar mais o mundo espiritual. A gente não percebe o que está acontecendo. É uma cegueira mesmo que entra na nossa vida, irmãos. Aleluia. E aquele pessoal já entendeu. Olha, isso daqui é sobrenatural. Não pode ser. A gente já fez de tudo, a gente não sabemos mais o que fazer. E aquele capitão desce e encontra Jonas dormindo no porão do barco. Aí você começa a ver o declínio do homem, irmãos. O homem que estava na presença do Senhor, que tinha algo para fazer da parte de Deus, que preferiu desobedecer ao Senhor. Aí começa a descer. Não é bem assim nas nossas vidas? Se nós começarmos a não fazer a vontade do Senhor, é só declínio, irmãos. A tendência é piorar. Vai descendo e vai descendo. Parece que Deus quer mostrar para a gente: não vai me obedecer, eu vou te botar debaixo dos meus pés, debaixo das minhas mãos. Você vai sentir o poder do Senhor. Aleluia. Começa o declínio. Primeiro, porão. Aí aquele povo começa: mas e agora o que nós podemos fazer? Começaram a clamar, tiraram sorte no palitinho. Olha só que coisa interessante. Caiu em quem? Jonas. É você. E aí perguntaram para ele de onde que ele era, de onde ele veio, o que ele fazia. Ele falou: eu sou servo de Deus Altíssimo e estou fugindo da presença do Senhor. Pelo jeito não fugiu, porque foi achado, e rápido. Aleluia, Jesus. E aqueles homens temeram o poder do Senhor. E o que mais me chama a atenção aqui, irmãos, eu achei muito interessante essa passagem, que até mesmo quando nós não estamos no centro da vontade do Senhor, as pessoas se rendem ao Senhor. Porque vê o poder de Deus na nossa vida. Se Deus levantou uma tormenta dessa por causa desse homem, eu vou servir esse Deus. Mas a primeira coisa que eles fizeram, clamaram ao Senhor para que Deus não colocasse o... Primeiro olha, a palavra vai dizer que eles começaram a remar, eles não queriam tirar a vida de Jonas. Rema e não sai do lugar. Rema, igual crente, quando está na desobediência. Rema e não vai nem para frente nem para trás. Aleluia. Eu falo isso, irmão, porque a minha vida, no começo, quando eu aceitei Jesus Cristo, a gente quer fazer do nosso jeito, mas não dá certo. Não queremos largar a mão, não queremos abandonar os prazeres da vida. E a gente vai seguindo nesse caminho, então a gente está remando, parece que o remo está quebrado. A gente rema e não sai do lugar. Então aquele povo viu que não tinha jeito. Realmente tinha que tirar Jonas, jogar Jonas da água. O Jonas mesmo falou: me joga dentro da água que Deus vai deixar vocês ir tranquilamente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então aqueles homens fazem oração, clamam ao Deus de Israel, para que a culpa da morte daquele homem não venha sobre eles. Eles jogam Jonas na água, o que acontece? A tormenta se acaba. Vem um peixe, engole Jonas, e aí você vai vendo como o homem vai se afundando cada vez mais. A palavra do Senhor vai dizer que Jonas passou 3 dias dentro da barriga de um peixe, irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele peixe ia descer nas profundezas.
chegar aos pilares das montanhas, irmãos. Eu vi um documentário do Discovery Channel que os pilares das montanhas, as profundezas do mar, fora o nível do mar, mais os pilares da montanha, são 5.000 metros de profundidade. São 5.000, irmãos. 5.000 metros. São 5 quilômetros de profundeza. E Jonas se afundando, irmãos. E assim, tudo que está em volta, às vezes, na nossa vida, vai se afundando junto, irmãos. Aleluia. Ah, irmão Tiago, você veio dar chicotada na igreja? Não, eu vim compartilhar algo que eu já vivi, que eu já aprendi, e que, orientando a vocês, quero que vocês também não venham passar por isso, irmãos. Porque se eu tivesse, no começo da minha carreira, a gente foi meio que, sabe, hoje a gente tem líderes que nos ajudam, que nos auxiliam, mas no começo foi difícil. A gente não tinha, assim, um apoio no começo da nossa carreira. E do nosso jeito não vai, irmãos. Eu sei que aqui tem um líder que apoia vocês, que orienta vocês. Mas às vezes nós não queremos dar ouvido, nem a Deus. Jonas não deu ouvido a Deus. Você já pensou você escutar a voz de Deus, irmãos? E mesmo assim não fazer a vontade do Senhor? E a palavra vai dizer que aquele homem chegou aos pilares dos montes. A palavra vai dizer, irmãos, na minha versão vai dizer que a água que batia dentro do peixe assim, enrolou-se aquelas algas nele, que ele chegou a desfalecer. E ele se diz que ele chegou a ver os ferrolhos, irmão, eu creio ali que ele morreu para ter ido para o inferno, irmãos. Pela assim, a minha versão ali, que ele possa ter morrido ali, pela que a palavra fala, ele fala que desmaiou. E aí ele lembrou do templo do Senhor e clamou a Deus. Aleluia, Jesus. Aí eu fico imaginando, irmãos, eu conversei com uma jovem minha, e ela perguntou para mim, o que é arrependimento, irmãos? Ela achava que arrependimento é sentir culpa. Isso não é... Arrependimento não é sentir culpa. Arrependimento é quando você vê o que você fez errado e muda de vida, muda de estratégia, muda de atitude. Sentir culpa, sabe o que eu vejo, irmão? Quando eu olho na palavra, eu vejo Judas Iscariote. Ele viu o que aconteceu e ele sentiu culpa. Sabe o que é esse remorso? E remorso, quando a gente sente remorso, a gente fica conosco. E aquilo vai nos matando aos poucos. Então não adianta a gente sentir culpa, a gente tem que ter arrependimento. Arrependimento, eu não vou fazer mais. E ali, no seu clamor, na sua adoração, nas profundezas, ali, a palavra vai dizer que ele até chegou a desfalecer, ele voltou a respirar de novo. E ele vem falar da sua misericórdia que Deus teve com ele. Aleluia, Jesus. E ele se arrependeu, Deus teve misericórdia e soltou ele na praia, irmãos. Então, irmão, o que eu vejo aqui, irmão? Quanto mais a gente foge da vontade do Senhor, mais nós sofremos. E sofre nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos. Olha quanta gente que sofreu. Acho que até o peixe sofreu com ele. Porque imagina você ficar com uma pessoa dentro da sua barriga e não poder digerir ela, porque Deus não permitiu. Aquele peixe ficou 3 dias sem se alimentar, irmãos. Até o castigo foi para ele, se sentiu castigado. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que às vezes a gente não pensa nisso, né? Aquele peixe ficou 3 dias com o homem dentro da boca e não pôde digerir ele. Porque Deus não permitiu, porque ele estava passando por um processo, irmãos. Então, imagina, até o castigo que foi enviado para ele estava sofrendo castigo também. A vontade do Senhor nas nossas vidas tem que ser prioridade, irmãos. Aleluia. Eu estava conversando com um jovem e ele falou que não ia pregar numa igreja porque o pastor falou que na igreja dele tinha que raspar a barba, tinha que tirar a barba. Aí eu peguei e falei com ele, irmão, na tua igreja não tem problema de você ter barba ou não. Só que tem igreja que existem doutrinas e tem que ser respeitada. Ah, mas é coisa do homem. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas se você fizer a barba, ela não vai nascer de novo? Aí ele falou, vai. Isso daí, você tirar a barba para você não negar a si mesmo? Isso daí vai nascer de novo, irmão. Você vai raspar a barba e ela vai nascer outra vez. Aí Jesus vem e fala, negue-se a si mesmo. Como uma pessoa fala que quer se negar, você não tem nem coragem de repente, ter uma pessoa lá naquela igreja, que está visitando aquela igreja, que vai escutar a tua palavra e vai aceitar Jesus através do Espírito Santo. Aquela alma, talvez você não vá lá, não prega, porque você não quis, porque o seu eu não permitiu você fazer a barba, e aí aquela alma vai padecer e vai sofrer, irmãos.
Então, irmãos, coisas que não tem, sabe? Ah, eu vou lá pregar naquela igreja tem que ir de paletó e gravata, não sei o quê, na minha só vai de bermuda. Eu falei, não, irmãos, vai do jeito que o homem te pediu. Você não quer fazer a obra do Senhor? E se lá for um visitante que precisa escutar a palavra que Deus colocou no teu coração, que o Espírito Santo vai falar através da tua vida? E Jonas não queria. Ali eles eram inimigo, aquele povo era inimigo do povo de Israel. Peixe deixa ali na terra. Jonas vai e prega a palavra. Ali naquele lugar, irmão, diz que existia 120 mil pessoas que eram como crianças. Não discernia do que é o lado direito e o lado esquerdo. Pessoas que não tinham conhecimento nenhum da palavra. Aleluia. Aquele homem prega naquele lugar. As pessoas escutam. O que ele pregou foi a destruição da cidade. 40 dias a cidade seria destruída. Ele fez a pregação, ele passou ali, a palavra diz que para atravessar a cidade de um lado ao outro, eram 3 dias andando. Então eu creio que ele esteve pregando esse tempo todo, como a gente faz hoje em dia. Aquele povo escutou a palavra. O rei escutou a palavra, as pessoas escutaram a palavra. A palavra do Senhor, existe transformação. Aquele povo se arrepende, coloca sacos eu agora fugi o nome, irmãos. Mas é um saco que ele usava que representava humilhação. Tipo saco de estopa, eu não lembro agora o nome, me fugiu. E se humilharam na presença do Senhor, fizeram um jejum, se arrependeram dos seus pecados. Aleluia. E aí, irmãos, eu vejo outra coisa que isso afeta mais nós obreiros, irmãos. Sabe? Isso aí é Deus falando conosco mesmo, sabe? Eu vejo Deus trabalhando na vida do homem que era profeta. Ele faz a pregação dele e sai da cidade, desejando já o mal daquele povo, desejando que a cidade fosse destruída. Só que aí Deus veio clamar do arrependimento. O arrependido, a irmã leu hoje aqui sobre Jonas e Davi, e a misericórdia de Davi sobre o filho de Saul. Aleluia. E já pensou se Davi fosse uma pessoa rancorosa? Não seria segundo o coração do Senhor, como está escrito no livro de Atos. Aleluia. Mas Jonas parecia que era uma pessoa rancorosa. Aí, então Deus teve que dar mais um tratamento. E sabe o que me chama mais a atenção, irmãos? É que esse homem estava nas profundezas do mar, clamando por misericórdia para o Senhor. E o Senhor teve misericórdia dele. E ele não queria ter misericórdia sobre as 120 mil pessoas que nem sabiam discernir o que é direito e o que é esquerdo, irmãos. Aleluia. Aí você fica imaginando, tem crente que infelizmente é dessa forma, irmãos. E se nós agimos dessa forma, nós não estamos no centro da vontade do Senhor. Eu era um irmão, quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu achava que Deus só escutava eu. Então, eu queria escutar meu louvor, e o rapaz do outro lado lá, com aquele som dele lá no último volume, eu já orava para Deus a queimar o som. E não pedia para Deus converter o irmão. Olha só que coisa, misericórdia, para ele gastar dinheiro, sofrer mais ainda. Então, eu estava desejando o mal daquela pessoa. Tu acha que Deus ia trabalhar na minha vida dessa forma? Não ia. Não ia, eu tinha que tirar isso dentro de mim. A maior luta que eu tenho hoje, irmãos, até hoje, eu tenho lutado contra o meu eu interior, meu orgulho. Eu acho que é de todo cristão é o orgulho, irmão, é o eu. O eu é difícil, o eu sempre vai na frente. Eu, e não pode ser mais eu. É ele. Isso é difícil. Deus na nossa vida primeiro. Fazer a vontade do Senhor é muito difícil. E eu peço para Deus que não deixe a soberba entrar no meu coração, o orgulho, o eu, porque é o que mais nos afasta do Senhor. E naquele momento, Jonas perdeu a sua salvação por causa disso. A gente leu ali o textual ali. Aquele homem desejava que aquele povo fosse exterminado. Ele saiu da cidade, sentou e ficou observando para ver o que ia acontecer. E aquele povo se arrependeu. Deus teve misericórdia do povo. A palavra vai dizer que aquele reinado viveu mais uns 120, 130 anos, mais ou menos. Mudou de nome, depois mudou de novo. Hoje é conhecido como Iraque. Aleluia. Eu gosto de buscar lá nos mapas, lá para ver que lugar que é, onde que é, como que era. Porque os nomes vão mudando, né? Hoje é o Iraque, irmãos. E eu fiquei admirado, irmão, de ver aquilo. Um homem que clamou pela misericórdia. Sabe quando você clama pela misericórdia? Deus tem misericórdia da minha vida. O seu irmão está na mesma situação. Mata ele. Era o que o Jonas estava fazendo. Um profeta. Por isso que eu falo, irmão, a gente tem que cuidar de nós. Porque, querendo ou não, irmãos,
a gente tem a nossa família, nossos filhos, eles estão vendo isso. Eles vendo aquilo, aí eles vão falar assim, poxa, minha mãe vai para a igreja, às vezes o filho não está na presença do Senhor, olha a forma que ela está. Eu não estou ensinando você a educar teu filho, eu estou falando que ele vai ver isso. Como é que eu vou na igreja? Vou fazer o que lá? Irmão, fui criado dentro de um berço evangélico. E até os meus 14 anos eu ia para a igreja. E a minha família, infelizmente, não teve assim um bom exemplo para me dar. Então, com 14 anos, eu decidi virar ateu. Não quis mais saber de Deus. Deus não existe porque olha só como é que está a minha família. E depois, eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu tinha 26 anos. Deus me moeu bastante para me estar aqui hoje falando do amor dele. Eu lembro que, quando eu tinha 19 anos, eu saí lá de São Paulo para cá. Eu vi a mão de Deus tirando um fuzil da minha cara e me levando para morar com meu pai aqui em Santa Catarina. Eu morava em São Paulo. Foi quando eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar. E aí eu decidi largar as drogas, largar as bebidas. E Deus foi trabalhando no meu coração, foi me libertando aos poucos. Mas pelo fato, o que eu via dentro do meu lar, eu não conseguia ver Jesus ali. E infelizmente, às vezes nos lar cristãos está acontecendo isso, irmãos. Sabe? O seu filho, ele presta atenção no que você faz, irmãos. Seu filho de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu comecei a enxergar essas coisas cedo, com 7 anos. Então eu não queria saber de igreja. Nunca quis saber de igreja. Eu achava, que milagre, eu não vejo milagre nenhum. Cheguei em casa, sabe? E aí eu falava para Deus, e aquilo foi uma mágoa tão grande no meu coração, que eu tive que aprender, depois que o Espírito Santo me moeu bastante, eu fui lá e pedi perdão para o meu pai, para minha mãe, para o meu padrasto. A mulher do meu padrasto eu não conheço, né? Não mora mais aqui. Não sei nem se hoje ela é viva. Mas Deus teve que trabalhar muito. Eu fiquei uma época até sem falar com a minha mãe. E como é que Deus vai trabalhar na minha vida? Não vai. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós olhamos dentro de casa, sabe? Infelizmente, não adianta a gente ser só crente aqui dentro. Tem que ser na rua, no serviço, no trabalho, sabe? E isso falava muito comigo. Os irmãos pregavam isso na igreja. Por isso que eu falo, eu tive uma mudança de vida, porque através dos irmãos que pregavam aqui. Aleluia. E eu falava, eu quero ser um crente diferente. Eu vou evitar de fazer confusão com a minha esposa, com o meu cunhado, com a minha mãe. Se eles falarem amém, tu está certo, eu vou embora. Comecei a evitar. Sabe o que aconteceu? Tanto eu como a minha esposa, porque a gente era um pé de guerra no começo do nosso namoro. Aí a mãe dela aceitou Jesus, católica, que ia andando até Araquari. Pagar a promessa. Sendo que o preço já tinha sido pago. Aleluia, Jesus. E o que aconteceu? A mãe dela, depois mais um, mais outro, e Deus vai salvando devagarzinho. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai entrando no seu lar. Quando você está no centro da vontade do Senhor, Ele abençoa. Aleluia. Se Deus te mandou fazer algo, faça, irmão. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja chorando, que nem a irmã hoje que louvou aqui chorando. É uma bênção, irmão. Deixa Deus te usar. Deus falou comigo através da tua vida. Ele vai nos usar. Aleluia. Como vai usar nós todos aqui, irmãos. E eu achei assim, irmãos, é interessante, irmãos, porque o povo, ele pregou. Imaginou se aquele povo olha para a vida de Jonas? Graças a Deus que ele pregou e saiu do meio da cidade. Porque imagina se o povo sabe o coração dele. Será que aquele povo tinha se arrependido? Eu vou se ver esse Deus aí. Que olha ali, o profeta quer que a gente morra. Ele pregou e saiu. E aí Deus foi e perdoou. Aí ele ficou indignado. Aleluia. A palavra vai dizer que ele ficou indignado. Sabe o que é isso? É o orgulho do profeta. Porque eu profetizei, tem que acontecer. Eu já vi, irmão, infelizmente, profeta ficar triste porque profetizou que a irmã estava com uma doença. Aí Deus foi e curou. Em vez de ele ficar feliz, poxa, ele profetizou que a irmã tinha doença. Tinha mesmo, mas Deus curou. Só que na profecia ele falou, às vezes nós se empolgamos, na profecia diz que ela ia morrer daquilo ali, mas ia ser salva. Só que Deus resolveu curar ela. Aí o profeta ficou de bico. Isso é orgulho, profeta. É um orgulho, eu não sei nem como dizer a palavra, irmãos. Mas eu sei que isso tem no nosso meio, irmãos. Às vezes Deus muda, irmão. Às vezes Deus não mandou o profeta dizer para Ezequiel, você vai morrer. Aí Ezequiel foi lá e se arrependeu. Não saiu nem do tempo, voltou lá, teve que voltar. Não, você não vai morrer mais, vai viver mais 15. Só que tem profeta que não aceita. Não, se tu precisa profetizar, tem que acontecer. Às vezes não acontece. Isso é mais aqui no campo de obreiro, você que é profeta, porque Deus deu os dons de profecia para a igreja. Aleluia. Agora, se Deus vai lá e manda tu dizer que não vai acontecer mais, vai lá e faça. Faça a vontade do Senhor.
para você não sofrer igual Jonas sofreu. Aleluia, Jesus. E vai sofrer você, a sua família, o seu lar. Só que Deus, Ele tem o melhor para mim e para ti. Aleluia. Do mesmo jeito que Deus teve misericórdia, Ele lembrou-se do templo, dos santos. Nós também temos isso, irmãos. Aleluia. A palavra vai dizer que Deus deu uma lição para ele. Fez nascer algumas versões vão dizer que um pé de abóbora, uma folhagem. Eu vou dizer uma folhagem, irmãos. Aquela folhagem cresceu e fez uma sombra para ele. E aí vem a lagarta e comeu. Aí ele ficou com pena do pé de abóbora, da folhinha que nasceu. Mas dos 120 mil ele não teve pena. Aleluia, Jesus. E isso é uma lição assim para nós, irmãos, sabe? Assim, Deus ele me usa dessa forma, irmão, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, irmão, mas a tua palavra no final, mas depois de um tempo o irmão vem, irmão, sabe que Deus, com o mesmo jeito que teve uma vez um irmão levou uma palavra, ninguém gostou. Eu recebi de bom grado no meu coração, porque a palavra de Deus ela é uma semente. Se o seu coração for uma terra fértil, ela vai cair, vai germinar, vai crescer e vai dar frutos. E talvez esse fruto vai dar outra semente. E essa outra semente é teu irmão, é teu filho, é o teu vizinho, é o seu filho, que às vezes está lá na escravidão das drogas, sabe, irmãos? E é assim que Deus vai tratando. Aleluia. Eu, graças a Deus, eu tive alguém aqui do meu lado depois, né, para me ensinar a palavra. Eu estou aprendendo, todo dia eu estou aprendendo, irmãos. Sabe, vou compartilhando. Essas são lições que eu vou tendo, sabe? Eu gosto de compartilhar com os irmãos, eu gosto de aprender a palavra. Eu gosto de sentar e comer palavra, sabe? Só que Deus falou para mim que agora você já comeu demais, agora está na hora de você compartilhar também. Eu não sou um pregador, sabe, irmãos? Eu falo, eu não sou pregador, eu não sou profeta. Se Deus me mandar entregar algo, eu vou entregar. Se Deus falar, vai lá e entrega, eu vou e entrego. Isso é muito raro de eu fazer, irmão, porque eu tenho muito temor ao Senhor. Muito. Eu já vi irmão entregar profecia para a igreja toda, aí o irmãozinho está dizendo, não, volta aqui que falta você receber a profecia também. Amém. Se acontecer, glória a Deus. Deus, Ele trabalha de formas diferentes, né? Nós não podemos, né? Só que tem às vezes que, muitas vezes não é, e a pessoa está entregando, e Deus vai cobrar dela. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome. Então, irmãos, é uma mensagem, assim que eu quis compartilhar com a igreja, sabe? Que Deus falou comigo muito nessa palavra, Ele me deu discernimento muito grande, eu aprendi muito, né? E compartilhei com os irmãos, né? Eu espero que essa palavra tenha entrado no coração dos irmãos, né? Que a gente comece a praticar isso, irmão, sabe? Que às vezes tudo que a gente está passando, às vezes é falta de discernimento nosso mesmo. Peça discernimento ao Senhor, peça para mim. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não vai embora sozinha. Eu tenho certeza que quando você chegar na tua casa, você vai parar para meditar. Às vezes eu era tão curioso, quando eu pregava assim, eu ficava entretido na palavra, eu corria para casa e catava a Bíblia para ver se era aquilo mesmo. E eu falava, pois é, né? Olha só que interessante. Já sabe, irmãos, eu tinha esse costume. O irmão pregava, eu ia para casa e lia a Bíblia. Ia para casa e lia a Bíblia. Olha, é verdade mesmo. Eu ficava admirado. Eu gostava, eu tinha prazer, irmão. Eu tenho prazer de ler a Bíblia, irmãos. Tenho prazer. E eu falo para os irmãos, olha, irmão, nem tudo que é pregado aqui, às vezes você tem que aceitar, tem que olhar na Bíblia para ver se é aquilo mesmo. Né? Para ver se não é heresia ou não, porque de repente você pode escutar aqui, aprender aqui e pregar lá fora depois. Aí as pessoas vão te apontar o dedo, é heresia. Tem gente que não suporta, eu já vi muita gente parar de pregar por causa disso. Porque foi ensinado de uma forma e, sabe? E eu também não me importo se o irmão chegar ali e falar para mim, irmão, isso aqui não está na Bíblia, eu gosto de aprender. Eu gosto. Eu tinha um costume, uma vez eu pregando numa igreja, irmãos, e eu falei que Elias foi levado numa carroça de fogo, porque eu escutava isso toda a vida. Eu era muito novinho, fui convidado para pregar a primeira vez. Nesse momento o irmão chegou e falou, irmão, foi no Redemoinho. Aí eu fui lá que até a Bíblia realmente, ele está certo. Fui lá e pedi perdão para a igreja. Falei, igreja, eu falei aqui que foi numa carroça de fogo, mas não foi. A carroça de fogo separou. Eliseu para um lado, Elias para o outro, e os dois foram levados foi levado no Redemoinho de vento. Então nós temos que ler a Bíblia mesmo. Temos que se colocar, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Eu não sei se o irmão posso fazer uma oração. Amém, irmãos? Uma oração pela família, né? Eu convido a igreja para ficar de pé, né? Olhem, você agora nesse momento, assim, se você tem algum filho, faça isso porque eu já fiz e deu certo. Aleluia. Que está passando por um momento, às vezes, sabe, irmão, a gente tem o costume de falar assim para os nossos filhos. Isso é muito interessante, eu aprendi na igreja. O primo, o irmão, aí, aquele drogado. Não, ele está no estado que ele está de usuário de drogas. Isso é um estado. Porque eu creio que Deus vai mudar o estado dele para liberto. Então, quando você fala está, você está profetizando. Se você falar ele está, você está profetizando. Se ele falar está nesse estado, mas Deus vai mudar. Hoje ele está em um estado de embriaguez, mas amanhã ele vai ser liberto. Ele vai mudar o estado dele para liberto.
Então você agora reflita lá no seu filho, no seu esposo, no seu amigo que está precisando de uma libertação, irmão, e ore por ele, irmãos. O culto da família é o culto que Deus se agrada, irmãos. Deus constituiu primeiro a família. Aleluia, Jesus. Tirou lá a coluna de Adão e fez a Eva, irmãos, para viver junto, como um só. Aleluia. Família, filho, mulher, esposo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e glória, Deus maravilhoso e santo, Pai eterno e celestial, mais uma vez, Senhor, a tua igreja se reuniu na tua presença, escutou da tua palavra, meu Pai, da tua parte, Senhor. Que o Senhor possa agora nesse momento estar visitando, meu Pai, um ente querido, um familiar, Senhor, um amigo, um irmão, Senhor, que agora no momento está passando por um momento de dificuldade, um momento de escravidão, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor pode libertar e transformar, meu Pai. Assim como tu fizeste na minha vida, tu também pode alcançar essas vidas aqui representadas, Senhor, por um familiar, Senhor. Visita lá agora onde estiver, meu Pai, o teu Espírito Santo, livra da morte, livra de uma doença, de um estado terminal, de um câncer, meu Deus, ou meu Pai, talvez no estado de alcoolismo, no estado de narcóticos. Eu sei que tu és o Redentor que vive, meu Pai, e que o Senhor, com as suas mãos fortes e poderosas, pode resgatar essas pessoas e colocar no lugar principal do Santo dos Santos, adorando e engrandecendo ao teu nome, Senhor. Assim como tu fizeste comigo, meu Pai, visita, meu Pai. Eu também te peço pela tua igreja, meu Pai, a tua noiva, Senhor, que está neste lugar, que saiu do conforto do seu lar, nessa noite de frio, para estar adorando e engrandecendo ao teu nome, glorificando, crendo que tu és o Redentor e que o Senhor é o Deus vivo e que pode todas as coisas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa cada casal, cada família, filho, primo, irmão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade.